Olá, gente, tivemos um probleminha aí, a internet na cidade inteira está apresentando alguma instabilidade, então peço desculpas aí de todos vocês, porque a gente caiu a conexão. Estamos agora tentando conectar com a professora Rosane, para que a professora Rosane comece então a conversar com a gente alimentação saudável. Tá, então só uns segundinhos, a professora Silvana já vai entrar, tá? Opa, tá aí ela. Cheguei, boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Oi, gente, boa tarde. Então, professora, vou começar conversando a ideia daqui que a gente possa fazer um bate-papo. Eu agradeço muitíssimo pela sua presença aqui conosco para compartilhar algumas das informações que são informações extremamente oportunas. Professora, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente também envolve a questão da higiene, né, da limpeza. E aí a gente pode falar sobre algumas dicas de higiene para alimentos. Por que eu estou falando isso? A gente está no meio de uma pandemia e o que mais a gente ouve é: quando chegar em casa tem que lavar o saco de arroz, tem que lavar o saco de feijão, tem que lavar as caixas. Cuidado, porque o vírus pode estar ali. Fala um pouquinho para a gente, professora, sobre como é que são esses cuidados. Muito bem. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. E estamos aqui para uma troca de experiências. Bem, quando a gente fala de higiene, o Covid ele veio também trazer mais noções do que a gente já tinha. Lembrando que tudo que a gente for falar de higiene aqui, isso é uma coisa que independe do Covid, que já deveria ser feita. Então, mesmo que passando a pandemia, deve-se manter os cuidados. Isso porque quando a gente fala de alimentos, por exemplo, eu até separei aqui do meu lado um monte de alimento que eu quero mostrar para vocês umas coisas. Então, por exemplo, fiz minhas compras, aí cheguei aqui, eu tenho que limpar essa embalagem. Por quê? Porque eu vou lá no supermercado. E lá no supermercado pode ter passado bichinhos e a gente não viu. E aí, com esses bichinhos, algumas doenças. Então, o que, que a gente pode fazer? Para embalagens, embalagens que podem ser lavadas, de preferência, então, lavar com água e sabão. Se não for possível, você pode pegar um sprayzinho de álcool, um paninho com álcool e passar nela. Então, o álcool, aí é o seguinte, o álcool, eu até trouxe esse aqui para mostrar para vocês. Um cuidado que a gente tem que ter e prestar atenção ao adquirir esse álcool no supermercado. O álcool, para funcionar, ele tem que ser um álcool 70% ou 70 graus INPM, que é a medida do Inmetro. Como que eu sei se ele é o álcool certo? Você vai localizar essa informação que eu acabei de falar, 70 e NPM. Vai ver um número 70. Se for, é esse o certo. E eu estou dizendo isso porque no mercado também tem alguns álcools que eles são 46%. Então, ele não vai inativar a partícula viral do coronavírus ou conseguir inativar micro-organismos, tá? Então, tem que ser o álcool 70%. Bem, aí quando você me pergunta assim, em relação às frutas e às verduras, quais são os procedimentos? Fruta e verdura é higienização, ou seja, você vai lavar para poder tirar um monte de sujidade que tem ali, areia, sujo, e também quando a gente lava, a gente remove uma parte dos agrotóxicos se essas frutas e verduras tiverem sido pelo cultivo convencional. Então, existe no mercado alguns produtos para higienização de vegetais. Um deles é esse daqui. Bem, o importante é que você veja a informação, ó, desinfeta ou higieniza frutas e verduras. Então, como que eu devo fazer? Qual é o procedimento? Primeira etapa da higienização, lavagem. Passar em água corrente em abundância. Depois, você vai colocar num recipiente essas frutas, essas verduras, e colocar essa solução. Quanto de solução eu devo colocar? Bem, gente, em geral, é uma colher de sopa, que é 10 ml, para 1 litro de água. Só que isso varia de fabricante para fabricante.
Então, pode ser que você precise de um pouco mais ou menos. Então, eu sempre digo, oriento, que vocês leiam o rótulo, porque no rótulo vai vir dizendo quanto que você tem que colocar, tá bom? Depois, você vai deixar, a vigilância sanitária, ela orienta que você deixe 10 minutos em solução, né? Você deixa essas frutas, esses vegetais, inclusive cebola, alho, tá, gente? A gente coloca tudo submerso nessa solução e depois que passar esses 10 minutos, você vai tirar o excesso do cloro que ficar, porque o que vai matar, o que tem aqui que vai matar o micro-organismo, inativar a partícula viral, é o cloro. E aí fica ainda resíduo de cloro. Então, por fim, você vai escorrer essa água e você vai lavar novamente, passar uma outra água para tirar o excesso de cloro. Depois você vai escorrer e esperar secar para poder você armazenar, tá bom? Muito legal. E aquelas pessoas que estão lavando com água e sabão direto, isso é desaconselhável? Pois é, eu cheguei até a discutir isso no início da pandemia com uma outra amiga minha, eu cheguei até a fazer live falando sobre isso, porque a gente viu algumas pessoas indicando de fazer uso do sabão. Mas o sabão, gente, ele não tem a capacidade de desinfetar. Ele só vai fazer o quê? Remover. E aí, o que é aconselhável? Não usar o sabão. A recomendação da vigilância sanitária é que você passe água, depois deixe na solução de hipoclorito de sódio, como essa daqui, e por fim, deixe 10 minutos, depois remova o excesso com água corrente. É essa a recomendação da vigilância, que é o órgão regulamentador. Então, nós temos que seguir o que os nossos órgãos regulamentadores estão nos orientando, certo? Com certeza, professora, é isso aí. Inclusive, Obrigada pelo esclarecimento. eu me lembrei agora, né, tem gente que usa vinagre. O vinagre ele também pode reduzir a carga de micro-organismos, mas não é suficiente, tá? O que vai resolver, o que é orientado de usar como sanitizante realmente é o hipoclorito de sódio. Rosane, tem uma pergunta aqui interessante. Caso a pessoa use o sabão, né? Esse sabão, ele pode contaminar o alimento? Por exemplo, eu estou lavando com água e sabão. Eu corro o risco de contaminar esse alimento? Se esse alimento ele for poroso, pode acontecer uma absorção por parte do alimento desse resíduo de sabão. Então, sim. Mas vamos combinar aqui, vamos imaginar o seguinte, não é uma quantidade a ponto de você sentir mal-estar, né? Assim, você vai passar sabão, pode sim passar resíduo de sabão para o alimento, mas não é aquela quantidade que vai ser uma concentração tal que você vai ter aí um problema agudo, não é. Mas vamos pensar nisso a médio e longo prazo. E não é o que é recomendado pelos órgãos competentes. Então, eu sempre ressalto isso, né? Que a gente tem que usar realmente o que os órgãos estão orientando, que é o hipoclorito de sódio. Muito bem, gostei bastante. Eu agradeço a quem colocou a pergunta, porque ela realmente foi extremamente oportuna. E aí, só para, seguindo adiante, a gente ouve muito, né? Tem uma perguntinha aqui que eu vou já te fazer, mas é para a gente ir seguindo a nossa conversa. Quando a gente fala de comida saudável, normalmente uma das primeiras menções é: não pode comer açúcar. Açúcar é veneno. E outro dia eu li, inclusive na internet, alguém dando uma entrevista e dizendo assim: olha, todo açúcar é um veneno. E aí eu queria que você falasse pra gente, Rosane, sobre isso. Açúcar é realmente um veneno? Todos os açúcares são ruins? Ou você tem tipos diferentes e você pode fazer uso de tipos diferentes? Bem, vale ressaltar aqui que os profissionais da área de saúde, eles não recomendam um alto consumo de carboidratos, de açúcares, é o que a gente mais ouve falar. Eu estou ressaltando isso porque a minha área é engenharia de alimentos e gastronomia. Mas o que a gente escuta a todo tempo, os profissionais, os nutrólogos, os nutricionistas falarem é que a gente tem que consumir moderadamente. Porém, existem muitas dúvidas acerca das diferenças dos açúcares, né? Então, por exemplo, eu até separei aqui,
Nós temos o açúcar cristal, que é o açúcar que a gente usa de uso mais comum, né? Nós temos o açúcar demerara, nós temos o açúcar mascavo. Então, olha só, o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, qual é a diferença de um açúcar para outro, né? O açúcar cristal, ele é um açúcar que ele passa por um processo na indústria de cristalização a ponto dele ficar assim, branco. Porque vamos pensar o seguinte, esse açúcar que a gente consome, ele é um açúcar vindo da cana-de-açúcar. Então, o mais natural é o açúcar mascavo, tanto é que ele é mais escuro, ele é bem escuro, justamente porque ele passa por um processo de extração, como ele passa por um processo térmico, ele escurece um pouco, já que tem uma alta concentração de açúcares e acontecem reações químicas aqui. Mas ele, de todos os açúcares, ele é o que é mais saudável porque ele não passa por processo de branqueamento. E, consequentemente, ele tem uma concentração boa de minerais, certo? O demerara, ele passa por um processo leve de industrialização e ele ainda tem minerais. E o cristal, como eu disse, ele passa por esse processo de branqueamento e industrialização e acaba perdendo os minerais. Então, entre os três, o que tem mais características aproveitáveis para o nosso organismo seria o mascavo. Porém, depende muito de qual é o preparo, onde você vai usar esse açúcar, porque o mascavo, por exemplo, ele tem um sabor muito acentuado ainda da cana, de rapadura. Então, dependendo do que você vai fazer, ele vai alterar o sabor do seu preparo. Mas tem outras opções no mercado, né? Eu, como gastrônoma também, a gente busca, a gente observa, e eu queria mostrar para vocês, tem outras opções, né? Uma delas seriam os adoçantes, né? E aí, quando a gente fala de adoçantes, a gente tem uma infinidade. Os adoçantes naturais, os adoçantes sintéticos. Antigamente se usava muito, né? Não sei se a senhora chegou a usar, professora. Usava muito ciclamato de sódio, o aspartame, acessulfame K, que é o acessulfame de potássio. Mas, de uns tempos para cá, foram surgindo novos adoçantes, novas substâncias edulcorantes, como a sucralose. Aí, tá, às vezes o pessoal se confunde, eu tô falando do princípio ativo. Tem várias marcas aí no mercado, por exemplo, sucralose tem marca X, marca Y. E tem os adoçantes, os adoçantes que são álcoois derivados de açúcares. O mais conhecido é o xilitol. Xilitol, eritritol, sorbitol, manitol. Inclusive, tem uma goma de mascar, um chiclete, que é muito conhecido no mercado, que o slogan dele é dizer que ele não dá cáries, justamente porque ele usa para dar o sabor doce, justamente esses adoçantes álcoois derivados de açúcares, que eles têm, falando quimicamente, uma estrutura muito parecida com o açúcar, né, natural, né, o açúcar que vem das plantas. Bem, outro açúcar que é bem interessante, aliás, outra substância adoçante que é bem interessante, que é doce, é o néctar de coco. Ele vem tomando um destaque no mercado muito grande, porque ele tem baixo índice glicêmico. Então, o que acontece? Na hora que você consome, ele não aumenta muito a concentração de açúcar no teu sangue, que é isso que dá uma série de problemas fisiológicos, metabólicos, como diabetes, enfim. E aí a gente vê vários produtos no mercado em relação a isso, né? Por exemplo, esse néctar de coco, a gente já vê produtos que utilizam ele. Por exemplo, aqui é uma sugestão de lanchinho. São cubinhos de coco, eu não sei se está dando para ver. São cubinhos de coco e esse coco ele é adoçado com esse néctar de coco. Então, assim, é um lanchinho que ele não tem muito açúcar, carboidrato, né? E aí é bem interessante para o dia a dia, né? A gente levar na bolsa e tudo, a gente vive nessa correria. Então, eu trouxe algumas opções, fica aí com a gente, que eu trouxe várias opções aqui para vocês aumentarem aí, abrirem, expandirem aí a mente de vocês de opções de o que a gente pode lanchar, comer, né? Então, trouxe várias dicas, então fica com a gente. Ah, é muito legal. Esse do néctar de coco, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Confesso que agora, quando for no supermercado, eu vou procurar, né, com carinho. É sempre bom a gente aprender. Tem uma pergunta aqui, Rosane, só para a gente voltar um pouquinho naquela questão da higienização dos alimentos. Houve uma pergunta que perguntou o seguinte:
Caso eu não tenha um produto, caso eu não tenha o sabão, caso eu não tenha esse produto hipoclorito, mas eu quero lavar somente com água, isso vai ter algum efeito ou não? Vai ter, mas não vai ser suficiente. Porque é o seguinte, você vai com água remover o que tiver na superfície que seja removido por arraste pela água. Mas micro-organismos, muitas vezes, eles estão fixos, né, na superfície, na embalagem, nas frutas. Tanto que, principalmente se essas frutas, falando de frutas e verduras, se você for comer crua, ela não for passar por um processo, né, térmico, por exemplo, uma cocção, não é recomendado, porque você está se arriscando a ingerir micro-organismos e também parasitas. Muito interessante. Então, olha só, no açúcar, tem algumas perguntas que estão chegando com relação ao açúcar demerara e ao açúcar mascavo. Eu imagino que quanto mais escuro é o açúcar, menos industrialização ele teve. É isso mesmo? Porque É eu imagino que exatamente. aquele açúcar refinado, aquele que é bem bonito, né, que é quase um pozinho, eu imagino que aquele tenha passado por um processo de industrialização extremamente forte para chegar naquela consistência. É isso mesmo? É essa linha de raciocínio, exatamente. Quanto mais claro, mais limpo desse açúcar. É tanto que nós temos no mercado vários tipos. Nós temos o mascavo, o demerara, o cristal, o refinado, o confeiteiro. Então, quanto mais branco, mais claro esse açúcar for, mais processado ele for. Muito legal, muito legal. Agora, por curiosidade, eu não cozinho, você é da área de gastronomia, imagino que a gente tem aí algumas pessoas que são. É possível fazer um bolo, por exemplo, com açúcar mascavo, com açúcar demerara? Qual vai ser o impacto desse bolo, desse produto? Então, hoje em dia tem no mercado aí muitos produtos ditos fit. Os produtos fit, eles têm categorizações diferentes. Uma delas é fazer a substituição do açúcar cristal, desse açúcar cristal, pelo açúcar demerara. É uma das opções. Só que, assim, o impacto é que você vai ter aí agregado mais minerais, mas continua consumindo açúcar. Até vi uma pergunta aqui, a pessoa perguntou aí se diabético pode consumir, né, açúcar demerara. Bem, e aí assim, ó, eu não sou nutricionista, mas eu tenho, dentro da minha graduação de engenharia de alimentos, disciplina de introdução à nutrição, estudo bioquímica e tudo, então eu posso afirmar que não é o certo, por quê? Porque não deixa de ser açúcar. E quando você ingere esse açúcar, para um diabético, ele não vai, o que vai acontecer? Vai levar os níveis de açúcar no sangue, você não está produzindo insulina suficiente, que é ela que vai levar para dentro da célula para metabolizar, e vai ter um acúmulo desse açúcar no sangue. Então, não, o diabético, ele realmente ele tem que procurar outras opções que não tem açúcar, que sejam livres de açúcar. Inclusive, o pessoal assim, acha muito assim, que é pelo fato de estar consumindo fruta, fruta é saudável, eu posso consumir o tanto que eu quiser. Não é assim também, principalmente porque tem frutas que têm uma quantidade muito grande de açúcar natural da fruta, mas não deixa de ser açúcar. Então, tem que ter cuidado também nisso daí. Bem interessante. Agora, olha só, Rosane, eu tenho algumas perguntas aqui e a gente vai entrar num assunto, numa temática que é bem recente, né, e que a gente também ouve muito sobre isso. É o glúten, alimentos com glúten, alimentos com lactose. Então, o que a gente ouve agora, eu vejo nas propagandas, eu vejo nas embalagens, vejo os nutricionistas receitando, tem uma série de lives colocando tudo isso. Mas, afinal, o glúten sempre fez parte da alimentação da humanidade, né? E por que isso vem acontecendo muito mais nas últimas décadas? Conta um pouquinho dessa história aí para a gente entender qual é a fundamentação dessa questão da indicação de comer sem glúten e sem lactose. Então, o pessoal, hoje em dia no mercado, a gente vê muito produtos gluten-free, sem lactose. Eu queria dar uma visão mais geral para o público, porque quando a gente fala
de glúten, de lactose, isso gera uma confusão muito grande. A questão de... Aí quando a gente fala de leite, porque tem o intolerante, tem o alérgico, e aí as pessoas se confundem muito com isso, né? E a gente vê muita opção no mercado e a gente fica na dúvida, consumir, não consumir. Bem, eu trabalho sempre embasada no que a legislação fala, o que os órgãos falam aí, né? E eles falam muito... Bem, o que a gente lê, o que eu já li sobre isso, é que, assim, uma pessoa que não tem intolerância ou problemas em relação ao glúten, ele pode consumir moderadamente, não tem problema. Mas o que é o glúten, né? O que é o glúten? O glúten é uma substância, uma proteína encontrada em alguns alimentos, principalmente o trigo, mas também encontrada em cevada. Hoje em dia, encontrada na aveia, porque a aveia é contaminada. O que seria isso? Ela é produzida em um ambiente junto com o trigo e acaba vindo o glúten de lá. E a nossa alimentação é muito baseada em produtos à base de trigo, macarrão, biscoito, massas, pão, pizza. Então, tudo isso leva farinha de trigo, que tem glúten. E essa proteína, tem algumas pessoas que têm dificuldade de metabolizar. Então, tem os intolerantes e tem os que são celíacas, as pessoas celíacas, que são doentes, que não conseguem, que são totalmente, não conseguem ter contato com esse glúten, sequer traços de glúten. Então, é bem complicado. Mas, então, assim, aí a gente tem no mercado, né, muitas opções gluten-free, que seriam outras opções sem glúten. Hoje em dia se faz muito, por exemplo, bolos, pizzas, com um mix de farinhas, que são farinhas que não têm trigo, e não, essas farinhas são de cereais que não têm glúten. Então, por exemplo, farinha de arroz, se usa também fécula de batata, polvilho doce, polvilho azedo. Eu tenho aí um monte de opções de farinhas que substituem o glúten. Só que, o que é a grande questão? É que o glúten, ele tem uma característica que, quando essas proteínas se juntam com a água, elas têm uma característica de formar uma liga. Vocês, não sei se já viram, mas quando a gente faz uma massa, por exemplo, um pão, ele fica assim, elástico, né? Viscoelástico, que a gente chama. Então, essas outras farinhas que substituem o glúten não têm essa capacidade. Geralmente, a gente faz um mix, uma mistura dessas farinhas, para melhorar as características dessa farinha e, consequentemente, do produto que eu vou obter. E aí eu vou ter um produto livre de glúten, né? Ou livre de trigo. Aí depende muito de onde é a sua produção. Porque para um celíaco, que não pode nem ter traço, realmente tem que ser uma pessoa que faça a linha de produção num ambiente só de farinha sem glúten, que não use nada com glúten, que não use farinha de trigo de jeito nenhum, porque senão vai contaminar. Então, tem muito isso. Para um celíaco, realmente, ele teria que procurar uma pessoa que faça produção só sem glúten mesmo, que a produção dele só seja os utensílios, os equipamentos, bancado, o ambiente, seja livre de glúten, livre de farinhas. Uma curiosidade. A doença celíaca, a partir de que momento o indivíduo pode desconfiar, porque claro que é um médico que tem que dar esse diagnóstico, é bom que se diga isso, mas a partir de que momento eu, por exemplo, posso desconfiar que eu posso ter um problema como doença celíaca? Quais são os alertas que isso que pode dar ao meu organismo? Uhum. Como a senhora falou, o médico ou o profissional da saúde que vai ter mais competência disso, mas assim, que eu sei de sintoma é irritação do intestino, às vezes isso também dá dermatite, problema na pele, mas aí realmente. E aí tem um exame de sangue que faz, mas aí realmente tem que ser com o profissional da saúde. Em Muito relação bem. à lactose, agora falei do glúten, né? Uhum. Em relação à lactose, o que é a lactose, gente? É o açúcar do leite. Só que o que é o problema? Muitas pessoas nem sabem que são intolerantes, pelo menos parcialmente intolerantes à lactose. E aí é um açúcar que vamos supor que ele é assim, ele é a junção de dois bloquinhos. Aí o meu organismo, ele produz uma substância para quebrar esses dois bloquinhos e liberar esses açúcares. Né? A lactose se quebra no meio.
Então, o que acontece? Tem muita gente que não produz essa substância, aí é quando eu sou realmente muito intolerante à lactose, Uhum. ou eu produzo só um pouco, não produzo o suficiente para o tanto de comida que eu consumo que tem o leite com a lactose. Então, no mercado, tem muitas opções de produtos sem lactose. Por exemplo, eu tenho manteiga sem lactose, zero lactose, que aqui industrialmente o que se faz? Se adiciona uma enzima, que essa enzima é a substância que a gente deveria produzir, não produz em quantidade suficiente, e essa enzima ela vai quebrar, né, essa lactose nos dois bloquinhos que eu estava falando. E existe também outras opções, né? Inclusive, isso aqui é uma opção vegana, que é a manteiga de coco, né? Manteiga de coco, que é uma opção, não, claro, como vem do coco, tem características parecidas para o que a gente vai usar, uma fritura, assar alguma coisa, e não tem a lactose. Então, nós temos aí, e também temos a opção de fazer o nosso próprio leite. Então, eu vou deixar uma dica aqui para vocês na parte de fazer o leite, né? Você pode fazer leite com leite de castanha. Então, por exemplo, você pode pegar aqui, ó, as castanhas, né? Aqui eu tenho castanha de caju, eu tenho castanha do Brasil. Então, você pode pegar castanhas e colocar com água. Então, por exemplo, vai ser uma quantidade dessa aqui para 3 de água. Então, você vai bater no liquidificador e coar. Aquele líquido é o leite de castanha. E aí eu posso fazer isso com amêndoas, eu posso fazer isso com outras com nozes, enfim, com outros frutos secos. O resíduo que vai ficar na peneira, você pode temperar ele, botar ervas, botar pimenta, sal, e você pode consumir ele numa torradinha, num pão, tranquilo. Não joga nada fora, tá? É 100% de aproveitamento. Muito bem, eu já vi no supermercado caixas de leite de arroz, Sim, leite de castanha, leite de. Enfim, tem. Esse produto também existe industrializado, né? Não que eu existe. consuma, né? Confesso que eu não consumo. Uhum, Inclusive, assim, não é muito parte do meu hábito alimentar, por exemplo. E aí tem uma uhum. pergunta aqui, me perguntou o seguinte: do ponto de vista de saúde, leite é recomendável para adultos ou a ingestão de leite na vida adulta é perfeitamente normal e depende do gosto da pessoa? Olha, o que a gente escuta, eu como pesquisadora, eu procuro me informar. O que eu escuto muito falar de médicos é que não é recomendado porque nós somos os únicos mamíferos, isso aí é o que se diz aí, tá, gente? Nem sou eu que estou falando. Nós somos os únicos mamíferos que após a fase, que na fase adulta a gente consome leite. É, isso porque, com o tempo, justamente entra a questão da lactose, né? Com o tempo, a gente reduz a produção da enzima, da lactase, que quebra esse açúcar. Mas, assim, eu realmente. Aí eu vou falar uma opinião minha, né? Eu também acho que a gente não deveria consumir tanto, que a gente deveria ponderar, diminuir esse consumo no dia a dia. Justamente porque não é à toa que está tendo tantos problemas de intolerância e de alergia na, aí com nas pessoas, né? Isso é um efeito colateral, não deixa de ser. Muito legal, Rosane. Tem uma série de perguntas chegando com relação a recheio de bolo, de Ô, bem, brigadeiro. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. E aí eu queria te perguntar o seguinte: quais são as dicas que você dá para um lanche saudável? Imagina aquela pessoa que sai de casa de manhã e ela se arruma para ir trabalhar, ela tem que almoçar fora de casa, ela passa a tarde inteira fora de casa, ela precisa de um lanche, mas ela não gostaria que esse lanche fosse um lanche não saudável. Quais são as dicas que se colocam para essa pessoa que sai de casa de manhã, só vai voltar no início da noite e que seja fácil para ela identificar, né, onde ela estiver, para ela poder fazer esse consumo? então, primeiro vamos esclarecer aqui o que que seria saudável, né? Porque hoje em dia existe uma polêmica muito grande em relação a isso.
Existe um guia que foi lançado pelo Ministério da Saúde, que é um guia alimentar para a população brasileira. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês entrarem no site, no Google mesmo, vocês colocarem Guia Alimentar para a Alimentação Brasileira, vocês vão conseguir baixar esse guia, em que ele dá uma série de esclarecimentos em relação a alimentos. E aí, o que se diz nesse guia? Ele diz que a gente deve evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. E ele define esses alimentos ultraprocessados como alimentos. Ele dá uma série de exemplos, mas aí ele diz assim: olha, para você que é leigo identificar, você vai pegar a embalagem e você vai ver se tem menos de 5 ingredientes. Ou se dentre esses ingredientes não existe palavras estranhas para você, como, por exemplo, lecitina de girassol, monodigliceridio, polirricinoleato. Então, assim, são palavras estranhas, então já desconfia. Então, ele diz assim, que quanto menos ingredientes, melhor, e menos ingredientes estranhos para você. Então, bem, e aí o que as pessoas, os especialistas na área de saúde também falam muito, é da questão de alimentos o mais natural possível. Então, aí justamente eu trouxe aqui a questão da opção da castanha, inclusive a castanha low carb é um termo também que vem crescendo muito, né? Que são alimentos com baixa concentração de carboidratos, então a castanha, ela tem proteína, mas ela tem muita gordura também, por isso também tem que ser consumida com ponderação. As quantidades não cabe a mim dizer, vai depender de pessoa para pessoa, você tem que procurar um especialista, tá? E eu tenho aqui duas opções. Essa castanha aqui, apesar de ser menos saudável, é a que eu mais gosto. Essa é torrada, tá? Então tem a torrada, tem a natural. Claro que a natural, como não vai ser passada na gordura, ela é mais saudável, né? Obviamente. Outra opção que você pode fazer, gente, é pegar um potinho. Eu digo isso porque eu também vivo nessa vida corrida, eu sempre tenho comida na bolsa. Um potinho você pode misturar, né, esses frutos secos, como castanha, nozes, amêndoas, avelã, macadâmia, e também as frutas secas. Então, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho o damasco, eu tenho o tâmara, eu tenho o figo. Então, olha só, aqui é o damasco, eu tenho eu tenho banana, não sei se vocês conhecem, eu adoro. Banana desidratada, tá? Aí lembrando só que tem que ter cuidado, porque assim, ó, como ela é seca, ela, por exemplo, aqui é uma fruta, só não tem água, mas ela tem todas as calorias de uma fruta. Então, se eu comer mais de uma, eu estou consumindo uma quantidade grande de caloria. Então, não é para comer o pacote. Não vamos se empolgar, não vamos se empolgar. Então, dá para você fazer, né, um potinho, misturar tudo que você gosta e deixar na bolsa, porque não estraga, não precisa de refrigeração. Então, ótimo. Outra opção de lanche que é legal, que eu vejo, assim, é lanche que tem alto conteúdo proteico. Então, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, isso daqui são uns snacks, né? Uns crisp de grão de bico. Grão de bico, assim como outras leguminosas, eu até tinha separado aqui, né? A gente só come feijão, feijão, feijão. Vamos variar esse cardápio, né? Quanto mais variado, mais colorido, melhor. A gente até, inclusive, a questão de alimento funcional tem a ver com isso também, né? Aproveitar todo o potencial dos vegetais, os fitoquímicos. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho lentilha, eu posso comer a ervilha, substituindo o feijão, o grão de bico. E aí se cozinha igual como cozinha feijão. Então, de um dia para o outro deixa de molho, porque aí nessa água vai ser liberado antinutrientes, aí você descarta essa água. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês outra coisa, não sei se vocês ficam arrotando ou se com mal-estar quando vocês consomem alho, alimentos com alho, mas o que é o problema? Você parte o alho no meio, ó, deixa eu mostrar aqui ele inteirinho para vocês verem. Ó, aqui ele tá inteiro, né? Aí eu cortei ele no meio. Aí você tira esse broto bem aqui do meio, ó. Tá dando para ver? Dá pra ver. Ó, você tira esse brotinho aqui do meio. Isso daqui, ó, puxei. Isso daqui é que é indigesto pra gente. Então a gente tira e aí você vai parar de arrotar. Pronto. Interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o grão de bico que já passou por um processo, né? E ele tá sequinho, ó. Então ele é crocante. Serve como um snack, ó, a galera aí que gosta de tomar uma cervejinha, né? Isso aqui é bem legal, porque é proteína, né?
Outra coisa que pode ser a opção de lanche são essas barrinhas, isso aqui é barrinha de proteína. Porque proteína da saciedade, o pessoal fala muito, eu vou sair para um passeio, eu vou precisar me alimentar bem para eu não sentir fome logo. Aí o pessoal se entope de quê? De carboidrato, né? Tapioca, cará, macaxeira, pão, bolo, biscoito, mas ó, que dá saciedade à proteína. Então tem várias aí no mercado, então vão testando, porque aí o que é importante prestar atenção, por exemplo, essa daqui tem dizendo que tem 14 gramas de proteína nela. Vocês sabiam que 2 ovos tem, deixa eu ver aqui quantas proteínas tem 2 ovos, se eu não me engano, é 14 gramas. Então, 2 ovos é 100 gramas, que é a quantidade uma quantidade boa, pelo menos para mim, né? Para uma refeição. E aí, essas barrinhas, elas mudam a quantidade de proteína de uma para outra, então fiquem atentos, porque também isso vai influenciar no preço. Mas é isso, as dicas que eu tinha, acho que eu falei tudo. É. Muito bem, Rosane. Eu vi que você tem assim um arsenal de produtos. É muito interessante quando a gente pode ver, né, como é que esses produtos estão. Mas não são produtos tão comuns de se encontrar em todos os supermercados. Então fica o alerta realmente, né, que se precisa procurar um pouquinho. Em termos de preço, a gente pode considerar um preço muito maior ou em que percentual eu vou encontrar uma diferença de preço para aqueles produtos mais comuns e esses produtos mais saudáveis? É um preço maior, mas é aquela coisa que eu falo, quanto mais pessoas consumindo, que aí a gente entra na lei da economia de demanda de mercado, né? Quanto mais demanda, mais vai barateando. Uma das coisas são os alimentos orgânicos, né? Hoje em dia eles já estão mais acessíveis do que antes. A mesma coisa antigamente, quem é que podia comprar um smartphone? Hoje em dia, todo mundo consegue comprar justamente porque a tecnologia agora está acessível para todos, porque muitas pessoas estão consumindo. A mesma coisa, essa mesma lei, ela vigora para alimentos. É claro que é mais caro, mas aí você tem que balancear o custo-benefício. Por exemplo, eu não tenho condição de lanchar em casa, mas eu tenho que melhorar minha alimentação. Então, posso levar enrolado uma maçã, uma fruta, ou se, dependendo, eu não sei quando que eu vou conseguir comer, eu vou ter que realmente partir para um alimento seco. Claro que quando a gente pensa em proteína, o que é mais caro no mercado? É eu comprar arroz ou eu comprar 1 quilo de carne? É a proteína, sempre vai ser mais caro. E só que ela que dá saciedade. Então, quanto mais a gente puder consumir, e aí, claro, né? Lembrando sempre que as proporções, quantidades vai variar de pessoa para pessoa, então não tem como dizer isso, você tem que procurar uma pessoa, um profissional da área para te orientar. Mas, assim, começar, na verdade, aqui é mais para que vocês comecem a pensar o que vocês estão consumindo, porque com base nisso, às vezes você pensa assim, poxa, eu como tão pouco e eu sim, fico com fome direto e não consigo emagrecer, né? Não sei, assim, eu acho que o conceito de saudável é muito mais amplo do que só o alimento, né? É muito mais amplo porque envolve vida, estilo de vida. Mas, assim, o que eu tinha de dica para passar é isso. Tem algumas coisas dessa que eu mostrei aqui para vocês, tem muito em empórios. Em empórios você encontra facilmente. E aí eu vou finalizar dizendo para vocês que me sigam lá no meu Instagram, que tem dicas, inclusive tem uma dicasinha de uma receita de farofa de sementes, para quem gosta de farofa e quer sair um pouco dessas farofa convencional, farinha, tem uma receitinha lá de farofa funcional para vocês. Muito bem, professora Rosane. Tem uma série de perguntas, mas como disse a professora Rosane, desculpa, ela tem um Instagram. Seria interessante se vocês mantivessem contato com ela. Ela é uma pessoa extremamente acessível e ela com certeza vai ter dicas interessantes com relação a essa questão dos grãos, com relação ao chocolate. Houve uma pergunta aqui sobre o chocolate. Chocolate é nutritivo ou não é? Né? Que é assim, depende do chocolate, né, que você está falando. Né? Então, é assim, a professora Rosane, super disponível, ela se disponibilizou e fica aqui conosco. Obrigada por ter mostrado todos os produtos para a gente aqui. Foram dicas valiosíssimas, né? E agora, nesse momento,
em que a gente está aí um pouquinho isolado. Eu agradeço muitíssimo. Não esqueçam de visitar a página, né, a conta no Instagram da professora Rosane, que ela tem bastante coisa para colocar para vocês. E do lado do SENAC, quero agradecer muito e dizer que a professora Rosane é nossa professora do curso de gastronomia, curso superior, que a gente está com as inscrições abertas para este curso superior, tá? Inscrições abertas, inclusive, com promoção de matrícula para os nossos alunos correntes e para alunos novatos. Eu peço a vocês que entrem em contato pelo telefone. A gente não está fazendo atendimento presencial, mas pelo telefone a gente pode conversar e esclarecer todas essas dúvidas. Então, querendo conviver um pouco mais com a professora Rosane, ela está aqui no SENAC, ela é nossa, da Faculdade de Tecnologia SENAC, parte do nosso quadro, e nós estaremos esperando vocês aqui de braços abertos para fazer perguntas, né? Quando eu falo isso, esperando de braços abertos, é o costume, a gente não pode receber presencial, mas a gente pode conversar pelo vídeo, a gente pode conversar pelo telefone, e nós estaremos sempre aqui à disposição de vocês. Grande abraço a todos, obrigada, professora Rosane, grande beijo, obrigada pela participação e até a próxima. Obrigada, gente. Foi um prazer. Ó, qualquer coisa, me segue lá, que a gente vai batendo papo e não vamos perder, não. Essa promoção tá imperdível. Manda mensagem para o SENAC, faculdade, e vem vencer com a gente. Tá, joia. Obrigada. Tchau, tchau.